E esse período chuvoso exige cuidados com a saúde dos pets. E a gente vai falar sobre esse assunto agora aqui no estúdio, conversando com a veterinária Letícia Ribas. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada pelo convite. Já vamos começar falando quais os cuidados que a gente tem que ter com os pets nesse período de muita chuva, né? Então, o período chuvoso, ele acaba favorecendo para proliferações de bactérias, de vetores, parasitas, né? Então, o principal risco é a água contaminada. Então, a gente pode ter aí a transmissão mesmo de doenças infectocontagiosas, como a leptospirose, né? Que inclusive é uma zoonose, então a gente precisa ter esse cuidado maior. Podemos ter também outras infecções gastrointestinais, doenças de pele também, né? Verminoses também. E o principal também a gente pode ter um aumento ali de doenças de pulgas e carrapatos, né, nesse período. Como é que deve ser o ambiente onde o pet fica? Porque como a gente está tendo muita chuva, né? Geralmente muitas pessoas têm uma casinha ali no fundo do quintal e às vezes aquele local ele fica muito úmido. Como é que o tutor ele deve cuidar desse ambiente para que o pet possa ficar tranquilo e livre dessas doenças? Então, né, o tutor ele precisa manter o ambiente desse animal limpo, seco, né? Principalmente por conta dessa umidade que está tendo, para evitar doenças de pele, por exemplo. Manter também o bebedouro ali do animal, ali sempre diariamente trocar, né? Para evitar essa água parada. E manter a saúde em dias do animal, né? A questão de vacina, de vacinação, de controle de pulgas e carrapato. O que que esse tutor ele precisa ficar de olho em relação a sintomas? O que que esses animais geralmente costumam sentir? Eu sei que são diversas as doenças e podem ter sintomas diferentes, mas geralmente o que que pode chamar a atenção? Então, o primeiro alerta que que o tutor ele pode observar é a mudança de comportamento do animal, né? Então, ver que o animal ele está muito prostrado, ali muito quietinho, não querer comer, né? Esse é um dos principais sintomas assim que o tutor já começa a perceber que não está certo, né? O animal não quer comer, não está ativo. E aí, se tiver também sintomas como vômitos, diarreias, também já é bom, já é um alerta. Você trouxe algumas doenças aqui para gente que a gente tem que ter esse alerta. Vamos pontuar algumas que eu acho que é importante a gente citar. Você falou da questão da leptospirose. Como evitar e como ter esse cuidado? Então, a leptospirose, ela é uma doença que é causada por uma bactéria, né, transmitida através da urina do rato. Então, esse animal, ele precisa ter, o tutor ele precisa evitar que o animal tenha contato ali com aquela água contaminada, né, água parada. Então, em poças mesmo, poças, locais alagados, enchentes, né. Então, o tutor ele precisa evitar que o animal tenha esse contato, né. Doenças de pele, como cuidar? Porque assim, como é o tempo muito úmido, tem cachorros que têm muita pele, muito pelo também. Uhum. Como é que ele pode secar e cuidar? Então, né, como tem, dependendo do animal, né, tem aquela rotina de passeios diariamente, então é bom que quando chegar em casa, o tutor ele seque, né, essas patinhas ou outros locais, né, que o animal tiver muito úmido, porque é justamente ali que fungos, principalmente fungos, né, e dermatites acaba acontecendo por conta do abafamento da pele e dessa umidade, né. Então, aí pode acabar causando algumas inflamações na pele. O terror de muitos tutores, pulgas e carrapatos. Você falou que esse período também traz mais Uhum, incidência desses parasitas, né? Como sim. lidar com isso? Então, ter o controle do ambiente, né, de pulgas e carrapatos, e também estar sempre cuidando ali para ver se aquele animal não vai ficar infestado, né? Geralmente eu gosto muito de recomendar spray, né, de naturais, né, porque eu sou mais dessa linha. Mas assim, o spray de Neem mesmo, ele é excelente, mas assim, dependendo se o animal ele já estiver infestado, é bom ele fazer o uso da medicação. Tem muitos animais que não conseguem passear nesse período, que é um período mais chuvoso, então eles ficam muito presos em casa. Como é que o tutor pode lidar com o estresse desse bichinho?
Então, uma das formas, assim, ele fazer um enriquecimento ambiental para o animal, né? Então, tentar gastar um pouquinho dessa energia desse animal dentro de casa, com brincadeiras, colocar um osso para ele roer, né? Então, isso pode acabar, vai contribuir mais para aliviar um pouco mais esse estresse. Letícia, o que você traz de dicas para quem está acompanhando a nossa programação nesse período chuvoso? O que fazer com esses bichinhos com todo esse cuidado? Então, eu sempre digo que a prevenção é o melhor remédio, né? Então, a questão da alimentação animal, ter uma alimentação adequada, saudável, né? Ser um animal ativo, com exercício, cuidar da saúde mental também desses animais, tudo isso contribui para uma boa imunidade. Então, se esse tutor ele tiver esse cuidado, né? Fora a questão da vacina, que é essencial, principalmente por conta da leptospirose, né? Temos a vacina. E a questão do controle de pulgas e carrapatos também. O tutor também manter o ambiente, né, limpo, seco ali, também vai contribuir bastante. De quanto tempo que o tutor deve levar esse bichinho ao veterinário? Então, assim, se for um animal saudável, né, a cada 6 meses é bom fazer sempre um check-up, né? Agora, se é um animal que vive doente, é bom ter um acompanhamento mais frequente ali do veterinário. Queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço.